A paz do Senhor para o meu querido ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e tenho uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Quero compartilhar convosco um texto bíblico que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico e evangelista Lucas, no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 21, que está escrito assim: Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: Desculpas para não atender o chamado de Deus. Uma definição da palavra desculpa é isentar-se da culpa. Também clemência para com falta cometida. Razão ou motivo alegado por alguém para desculpar a si mesmo ou a outrem. Alegação atenuante ou justificativa de culpa, ofensa, descuido. Também é escusa, pretexto. A priori, tem muitas outras desculpas que são usadas pelos homens para não atender o chamado de Deus. Então eu quero falar somente 3 desculpas mais usadas para não atenderem o chamado de Deus. Quero citar alguns personagens bíblicos que deram desculpas para não atenderem o chamado de Deus, a ordem divina. Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10 ao 14, nos fala sobre Moisés. Está escrito assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. A ordem de Deus a Moisés era que ele pudesse regressar ao Egito para libertar o povo que estava escravizado. Deus havia ordenado Moisés, porém Moisés outrora havia fugido do Egito por matar um egípcio. No entanto, Moisés inventou desculpas para não regressar ao Egito. Em Jeremias, no capítulo 1,
versículos 6 e 7. Vamos ler qual foi a desculpa de Jeremias diante do chamado de Deus. Está escrito assim: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 15, Ananias. Está escrito assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Em Gênesis, no capítulo 3, versículos 11 e 12, vamos ver qual foi a desculpa de Adão. Está escrito assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A desculpa de Adão foi colocar a culpa do seu pecado em sua mulher. Em Jonas, no capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Os ninivitas, segundo alguns estudiosos da Bíblia, cerravam os prisioneiros de guerra ao meio, fazia escalpo deles, jogavam em óleo fervente. Eles eram maus, eram perversos, e Deus havia dado a eles 40 dias para se arrependerem de suas maldades, ou eles seriam destruídos. Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para percorrê-la. E em apenas um dia, Jonas pregou aos ninivitas e eles se converteram. Em Juízes, no capítulo 4, depois da morte de Eude, Deus entregou o povo nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e Baraque e Débora, que seu nome significa abelha, e foi a 4ª juíza de Israel. Baraque e Débora pelejaram para libertar o povo da opressão dos cananeus. Débora convocou as tribos para a peleja, e algumas delas ironizaram o chamado de Débora e deram desculpas para não atender o chamado. Por isso, em seu cântico, em Juízes capítulo 5, Débora parabeniza as tribos que colocaram em risco suas vidas por seus irmãos. E ela ironiza os que não atenderam o chamado. Desculpas para não atender o chamado de Deus à luz do texto principal que lemos.
Lucas, capítulo 14, versículo 18, primeiramente, que está escrito assim: E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O primeiro tipo de desculpa usado pelos homens para não atender o chamado de Deus é o tempo. Todos nós temos o mesmo tempo, ou seja, 24 horas. Esse homem da parábola não poderia ver o campo mais tarde? O campo não iria sair do lugar. As pessoas têm tempo para as redes sociais, para ficar em frente à TV, ver novelas, ver filmes, para conversas que não edificam, tem tempo para passeios, mas não tem tempo para Deus. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, na parte C do versículo 9, a última parte, o conselho de Davi a seu filho Salomão, está escrito assim: Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se você busca ao Senhor, Deus será achado de ti, porém se você o deixa, ele rejeitar-te-á para sempre. Busque ao Senhor. Encontre tempo para buscar a Deus. Em Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, invista o teu tempo na tua vida espiritual, porque ela é importante. Encontre tempo para buscar ao Senhor, porque isto é importante, a tua vida espiritual é importante. Se a tua vida espiritual estiver minguada, em todas as demais áreas da tua vida estará ruim. Então encontre tempo para buscar ao Senhor, invista na sua vida espiritual, porque ela é importante. O segundo tipo de desculpas usada pelo homem para não atender o chamado de Deus está em Lucas, no capítulo 14, versículo 19, que está escrito assim: E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. O segundo tipo de desculpa usada pelos homens para não atender o chamado de Deus é o trabalho. Pessoas que dizem que trabalham muito e não sobra tempo para Deus. Não ora, não lê a palavra de Deus, não jejua, não vai mais ao templo para adorar a Deus. O trabalho não pode ser um empecilho para não buscarmos a Deus. Muitos pedem a Deus um emprego por estarem desempregados, e Deus abre a porta de emprego, e essa pessoa não busca mais a Deus. Segundo a luz da Bíblia, vários homens foram chamados por Deus e estavam trabalhando. Davi apacentava o rebanho de seu pai Jessé. Veja o que ele diz a Saul em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34. Eliseu estava arando a terra quando Elias foi ter com ele e o chamou em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Gideão malhava trigo no lagar, e o anjo do Senhor aparece a ele e lhe disse que ele livraria o povo de Israel do jugo dos midianitas. Em Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando.
E Jesus passou e os chamou para serem pescadores de homens. Em Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20, 21 e 22. Levi ou Mateus estava na coletoria sentado, cobrando impostos para os romanos. E Jesus passou e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Quanto mais atividades você tiver no dia, organize o seu tempo para ter o tempo devido para Deus. Dedique o seu tempo para buscar as coisas de Deus, para estar na presença do Senhor. Terceiro tipo de desculpa, mais usada pelos homens para não atender o chamado de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 20. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Vejamos que cada homem desta parábola deram desculpas para não atender o convite ao banquete. Então, o terceiro tipo de desculpa é a família. Problemas familiares são empecilhos e servem de desculpas para não buscarmos a Deus. Esse homem da parábola, ele não poderia atender o convite para o banquete e levar sua esposa? Muitos colocam a culpa de sua vida espiritual minguada nos cônjuges, colocam nos filhos, colocam na família. Em Gênesis capítulo 3, versículos 11 e 12, Adão colocou a culpa em sua esposa Eva, mas a ordem de Deus para não comer do fruto da árvore proibida foi dada aos dois. Filhos colocam culpa nos pais, pais colocam a culpa nos filhos, cônjuge coloca a culpa um no outro, e isso não é justificativa diante de Deus. A família é uma instituição criada por Deus, não como empecilho para impedir que o homem ou a mulher busque ao Senhor e execute a obra de Deus. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, está escrito assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Conclusão desta mensagem: tipos de desculpas para não atender o chamado de Deus. Primeiro foi o tempo, segundo foi o trabalho e terceiro a família. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, não permita que as desculpas que você tem dado possa impedi-los de atender o chamado de Deus e fazer a obra do Senhor. Pare de dar desculpas e se apresente para os trabalhos do reino de Deus. Se apresente à mercê do Senhor. Serve-o de todo o coração, com o coração voluntário, e faça a obra do Senhor. Pare de dar desculpas e faça a obra de Deus. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus vos abençoe e você possa se colocar na posição que Deus tem lhe chamado para executar a obra do Senhor. Fiquem com Deus. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço
tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade.